Salmos 62. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Irmãos, minha garganta está um pouquinho falhando. O tempo muda para calor e para frio, né? Mesma hora que está fazendo um calorão, está fazendo um frio. As mudanças de tempo. Salmo 62, repete assim comigo: descanso somente em Deus. Descanso somente em Deus. A minha alma encontra descanso somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É Ele a minha defesa. Jamais serei abalado. Coloque a mão à altura do seu coração. Espírito Santo de Deus, estamos reunidos no Teu nome e na Tua presença. E hoje, meu Pai querido, nós queremos receber uma palavra do Senhor para os nossos corações. Uma palavra, meu Pai, que vai trazer ânimo para a nossa casa, para a nossa família. O Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada família que está aqui. O Senhor, Pai, conhece as necessidades de cada família. E eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo, para que nesta noite o Senhor venha falar ao mais íntimo de cada coração, trazendo bênção, vitória, ânimo, renovando a fé e a esperança de cada família que aqui chegou, em o nome de Jesus. Assim eu oro, eu abençoo e eu declaro a bênção do Senhor, Pai, sobre a vida do teu povo, em o nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Pode se assentar no nome de Jesus. Ao diretor de música Gedutum, um salmo de Davi. Irmãos, descanso somente em Deus. Salmo 62, como nós acabamos de ver aqui, foi um salmo, mais um salmo de Davi. E nós conhecemos a história do salmista Davi, um homem que enfrentou tantas lutas na vida dele, desde quando ele era rapazinho. Sabemos que ele estava no meio do pasto, cuidando das ovelhas do pai, correndo o risco da própria vida, matando leão, matando urso. Cresceu um pouquinho, daqui a pouco, com 17 anos de idade, já estava enfrentando o gigante Golias. E depois que ele foi levado ao palácio do rei, nós também conhecemos todas as lutas e as dificuldades que o salmista Davi, ele enfrentou. Na verdade, o rei Davi enfrentou. Sabemos que durante quase 13 anos ele foi perseguido pelo rei Saul. O rei Saul procurou pela vida de Davi, irmãos, para matar e tirar a vida dele a qualquer preço. Sabemos que a vida do rei Davi, ela nunca foi fácil. Mas Salmo 62 foi escrito talvez em um dos períodos mais difíceis da vida de Davi. Davi matou leão, matou urso. Davi matou o gigante Golias. Davi venceu exércitos. Davi viveu em desertos, fugindo do rei Saul durante 13 anos. Mas o Salmo 62, na minha opinião, ele foi escrito em um dos momentos mais difíceis da vida do rei Davi, porque este salmo foi escrito, segundo os historiadores, durante o período em que ele estava sendo perseguido pelo próprio filho, o filho chamado Absalão. Quem conhece a história, quem conhece a Bíblia, sabe que Absalão, ele tramou, e ele não somente tramou, mas ele colocou em prática, irmãos, uma revolta contra o próprio pai dele. E o objetivo de Absalão aqui, irmãos, era usurpar o reino do pai dele. Absalão queria ocupar o trono de Davi. Absalão queria tomar a cadeira de Davi. E a Bíblia fala que uns homens se juntaram a Absalão, inclusive homens sacerdotes, conselheiros do rei, e juntaram com Absalão para juntos perseguir Davi e usurpar o reino de Davi. E quando eu digo que este salmo foi escrito em um dos momentos mais difíceis da vida de Davi, é porque aqui, irmãos, o problema não era com o rei Saul, o problema não era com o gigante Golias,
O problema não era com o exército filisteu, o problema aqui era com o próprio filho, era Absalão, tentando usurpar o reino do próprio pai. A batalha aqui, irmãos, não era com o inimigo do lado de fora, a batalha aqui era com o inimigo de dentro de casa, porque Absalão se tornou um inimigo, mesmo sendo filho do rei Davi, ele se tornou um inimigo do pai dentro da própria casa, tentando usurpar o reino do pai, se tornar rei no lugar do pai. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas as lutas mais difíceis de serem vencidas, são as lutas que nós temos que enfrentar dentro da nossa própria casa. Quando nós estamos lutando com algo lá de fora, irmãos, é diferente de lutar com algo dentro da nossa casa. É diferente de você lutar talvez com um problema no trabalho, do que você ter que enfrentar um problema dentro da sua própria casa. Quem aqui concorda, por favor, diga amém. As maiores lutas para mim, irmãos, não são as lutas que eu tenho que enfrentar lá fora. As maiores lutas para mim não são as lutas que eu tenho que enfrentar aqui dentro da igreja. As maiores lutas que eu tenho que enfrentar, é quando eu tenho que enfrentar uma luta dentro da minha própria casa. Quando é um problema de enfermidade, quando é uma crise financeira dentro de casa, quando é um problema de um pai com filho, de um filho com o pai, talvez de um marido com a mulher, da mulher com o marido. Irmãos, as maiores lutas que nós enfrentamos, são as lutas que nós temos que vencer dentro da nossa própria casa. Por isso eu entendo que este salmo foi escrito em um dos períodos mais difíceis da vida do rei Davi, porque foi o momento em que ele estava fugindo do próprio filho Absalão, querendo tirar a vida dele para usurpar o reino dele. O reino foi usurpado por pouco tempo. Absalão expulsou Davi da cidade, Davi foi embora, Davi preferiu abrir mão do reino, do que ter que matar o seu próprio filho. Absalão ocupou o reino por um pequeno período de tempo, mas aqui, irmãos, Davi não tinha escolha, ou ele fugia, ou ele abria mão do seu próprio reino, ou ele matava o seu próprio filho, e ele escolheu fugir, abrir mão do seu reino, para não ter que matar o seu próprio filho. E eu não sei se você concorda comigo, família é um lugar que diariamente nós estamos enfrentando lutas. Família é um lugar que diariamente nós estamos enfrentando lutas. Tem mês que a luta é financeira. Quem concorda? Levante a mão. Aí tudo bem, Deus dá graça, você vai lá e vence a luta financeira. Aí na hora que você vence uma luta financeira, aparece um problema de enfermidade na família. Alguém fica doente. Quem concorda? Levante a mão. Aí você vai lá e vence o problema da enfermidade. Daqui a pouco aparece uma briga entre o casamento. Quem concorda? Levante a mão. Aí você vai lá e resolve o problema do casamento. Aparece um problema com o filho. Por favor, quem concorda, levante a mão. Então, irmãos, infelizmente, família é um lugar que nós estamos diariamente enfrentando lutas, enfrentando batalhas, enfrentando dificuldades. Mas eu quero que você creia naquilo que já foi ministrado aqui pelo Ministério de Dança. Irmãos, a bênção do Senhor, ela está sobre a minha casa e sobre a minha família. A bênção do Senhor está sobre a sua casa e sobre a sua família. E a nossa família já é mais do que vitoriosa por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Quem aqui crê nisso, diga amém. Enfrentamos lutas financeiras, enfrentamos problemas de saúde, enfrentamos problemas no casamento, enfrentamos problemas com filhos, enfrentamos, irmãos, mas a Bíblia diz que a nossa família é abençoada e ela é poderosa nesta terra e nada vai mudar isso. A bênção de Deus está sobre a nossa casa, a bênção de Deus está sobre a nossa família. A nossa família, ela é do Senhor Jesus Cristo e ela é mais do que vencedora para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quem aqui crê nisso, diga amém. Irmãos, agora no decorrer deste período em que o rei Davi ficou correndo de Absalão, ele fez algumas declarações neste salmo, que nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Quando nós ouvimos assim, por exemplo, Absalão perseguiu Davi para usurpar o reino de seu pai. Às vezes você vai lá na Bíblia e lê 4 páginas, e você lê uma história, e aquela história parece ter passado tão rápido.
Só porque, segundo a história, Davi, ele ficou correndo do seu próprio filho durante 4 anos. Não foi uma luta que durou 1 ano. Não foi uma luta que durou 4 meses. Não foi uma luta que durou 2 anos. Não, irmãos, Davi, ele teve que enfrentar uma luta com o seu próprio filho, correndo, fugindo, durante 4 anos. Não foram 4 dias. Não foram 4 meses. Não foi 1 ano. Davi teve que travar uma batalha contra o próprio filho dele durante 4 anos. Teve que abrir mão do reino, teve que fugir da própria casa, para não ter que matar o seu próprio filho. Repete assim comigo: a luta de Davi durou 4 anos, não foram 4 dias. Agora, o que está escrito no versículo número 1 aí, irmãos? Durante esses 4 anos, olha a declaração de Davi: a minha alma encontra descanso somente em Deus. Aonde que a nossa alma encontra descanso, irmãos? Somente em Deus. Qual é a dificuldade que você está enfrentando com a sua família hoje? Pastor, graças a Deus que o meu casamento está tudo bem. Mas está enfrentando um problema com o filho? Talvez o casamento e os filhos vão bem, mas está enfrentando uma batalha na vida financeira. Talvez a vida financeira, o casamento e os filhos vão bem, mas talvez está enfrentando uma dificuldade com a saúde. Ontem eu percebi que a minha esposa estava abatida, e eu falei: por que a minha esposa está triste? Está comemorando o Dia das Mães, tinha uma festa, e eu queria saber por que ela estava triste. Ela recebeu uma notícia que o irmão dela foi ao médico, e recebeu um diagnóstico que não é bom, vai ter que fazer uma cirurgia, está com um tumor no intestino, e provavelmente esse tumor seja maligno, precisa de fazer uma cirurgia com urgência, mas não tem vaga no hospital. Então eu olhei para ela e eu percebi, a minha esposa está abatida, ela não está bem, ela está triste. Graças a Deus não estamos enfrentando problema no nosso casamento, nem com os nossos filhos, está tudo bem. Mas ela está sofrendo por causa de um irmão dela, que está a mais de 800 quilômetros de nós, é a família dela, ela vai sofrer por causa disso. E assim são todas as famílias. Quando um fica doente, toda a família fica preocupada. Quando um se perde nos vícios, toda a família fica se preocupada. Mas aqui Davi está dizendo, irmãos, que a minha alma, ela encontra descanso somente em Deus. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando com a sua família, mães que estão aqui nesta noite, mulheres que, apesar de serem tão frágeis, precisam ser tão fortes. A Bíblia fala que as mulheres é a parte mais frágil, é o vaso mais frágil, mas apesar de serem mais frágeis, precisam ser mulheres tão fortes, precisam enfrentar batalhas emocionais, precisam enfrentar batalhas financeiras, batalha com a família, batalha, irmãos, eu sei disso, porque isso é uma realidade em toda a família, com dinheiro ou sem dinheiro. Mas eu quero dizer uma coisa para todas as famílias que estão aqui hoje, eu quero dizer uma coisa para todas as mães que estão aqui hoje, indiferente do problema que você possa estar enfrentando, você vai encontrar descanso para a sua alma somente em Deus. Presbítero Alexandre já ministrou o louvor aqui dizendo, você pode procurar paz e alegria em todos os lugares, mas só existe uma fonte que jorra a água da vida, e esta fonte se chama Jesus Cristo, amém? E você pode, meu querido irmão e minha querida irmã, buscar ajuda no psicólogo, no psiquiatra, no médico, você pode ir aonde você quiser. O médico foi constituído por Deus, o psicólogo, o psiquiatra, todos eles foram constituídos por Deus, mas você vai encontrar descanso para a sua alma somente em Deus. Aonde é que você tem procurado descanso para a sua vida? Aonde é que você tem procurado descanso para a sua alma? O salmista Davi, depois de enfrentar todos os inimigos que ele enfrentou, e agora enfrentando uma batalha dentro da sua própria casa,
enfrentando uma batalha dentro da sua própria família, tendo que fugir do próprio filho, 4 anos de perseguição, ele disse: a minha alma, ela encontra descanso somente em Deus. Aonde você tem buscado descanso para os problemas que você tem enfrentado? Aonde você tem buscado solução para os problemas que você tem enfrentado? Eu estou aqui para te dizer, por meio da palavra de Deus, que o descanso que você precisa para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, se a igreja pode repetir comigo, repete: somente em Deus eu irei encontrar. Quem aqui entende isso, diga glória a Deus. Somente em Deus, irmãos. Por isso Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Jesus disse: tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, que é suave. E olha o que Jesus disse, irmãos: e encontrarei descanso para as vossas almas. Você só vai encontrar descanso para o seu coração na presença de Deus. Você pode procurar aonde você quiser, mas você só vai encontrar o verdadeiro descanso, o verdadeiro refrigério, você só vai encontrar em Deus. E talvez você pode perguntar: pastor, mas aonde que eu vou encontrar esse descanso? Eu não sei se você já teve uma experiência assim. Eu já tive por várias vezes. Coração está atribulado, coração está preocupado, coração está ansioso, só porque aí você vai lá e dobra o seu joelho e começa a falar com Deus: Deus, tenha misericórdia da minha vida, Deus, tenha misericórdia da minha casa, Deus, tenha misericórdia da minha família, Deus, tenha misericórdia da minha vida financeira. Você dobra o seu joelho e você começa a falar com Deus, e você chora na presença de Deus, e você derrama o seu coração na presença de Deus. E aí na hora que você termina de orar, você levanta e você está tranquilo. E foi isso que Davi disse: a minha alma, ela encontra descanso somente em Deus. Tem muita gente tentando correr dos problemas, mas Davi entendeu: descanso para minha alma é em Deus. Nós conhecemos a história de Ana, uma mulher que era estéril, uma mulher que era provocada pela sua rival Penina, uma mulher que não podia ter filhos, só porque a Bíblia diz que um dia ela decidiu fazer o que, irmãos? Derramar a alma dela, aonde, irmãos? Na presença de Deus. Sacerdote ali disse: mulher, por que você está embriagada a uma hora dessa? E ela disse: não, meu senhor, não tenha tua filha por embriagada a uma hora dessa da tarde, mas eu estou aqui derramando a amargura da minha alma diante do meu Deus. Ana estava amargurada, Ana estava ferida, Ana se sentia diariamente uma mulher humilhada, uma mulher envergonhada, só porque, irmãos, ela encontrou o lugar de derramar a alma dela, ela encontrou o lugar de abrir o coração dela, foi na presença do Senhor. E quando ela disse para o sacerdote ali: por favor, não tenha tua serva por uma mulher embriagada, por uma filha de Belial, a uma hora dessa da tarde, tua filha está aqui derramando a amargura da minha alma. Sabe o que o sacerdote ali disse, irmãos? Então, mulher, vai, e seja feito para contigo conforme a tua petição. E a Bíblia fala que Ana se levantou dali, e na hora que Ana voltou para a sua tenda, porque eles estavam em Jerusalém adorando, a Bíblia diz, irmãos, que o semblante de Ana já não era mais o mesmo. A Bíblia diz que ela já havia mudado até a fisionomia do seu rosto. Sabe por quê, irmãos? Porque ela derramou a amargura da alma dela na presença do Senhor, e o Senhor trouxe refrigério para o coração dela. Só porque não parou aí, a Bíblia diz que ela voltou para a casa dela, e quando ela chegou na casa dela, ela coabitou com o seu esposo, e a Bíblia fala
que ali a mulher que era estéril se tornou mãe de filhos. Igreja, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas eu quero te dar um conselho. O descanso verdadeiro você vai encontrar somente em Deus. Então derrama o seu coração na presença de Deus, clame ao Senhor, busque ao Senhor, porque Ele vai mudar a história da sua vida. Hoje é o dia das mães. Quantas mulheres se sentem humilhadas pelos seus próprios maridos? Quantas mulheres se sentem humilhadas pelos seus próprios filhos? Quantas mulheres são infelizes? Só porque talvez você está chorando no lugar errado. Talvez você está buscando ajuda no lugar errado. Derrame o seu coração na presença do Senhor. Peça a Ele para mudar a história da sua casa. Peça a Ele para mudar a história da sua família. Peça a Ele para mudar o seu marido. Peça a Ele para mudar os seus filhos. Peça ao Senhor. Faça como Ana. Depois de anos e mais anos e mais anos e mais anos de aflição, de vergonha, de humilhação, aquela mulher não desistiu. Muito pelo contrário, ela foi derramar toda a amargura da alma dela na presença do Senhor. E quando levantou, já tinha recebido o refrigério. Eu achei interessante, irmãos, que hoje eu cheguei aqui na casa do Senhor para participar do culto de oração. O meu coração não estava 100% bom. Não estava. Orei, e fui embora para casa. E quando eu cheguei na minha casa, eu percebi que todo o meu ser estava leve. Porque eu havia derramado o meu coração diante do Senhor. Eu havia falado com o Senhor. Deus, olha aqui, ó. O Senhor sabe das dificuldades. O Senhor sabe das lutas. Aonde você tem buscado ajuda para você? Aonde você tem buscado ajuda para a sua família? Aonde você tem derramado o seu coração? Muitas pessoas fazem desabafos nas redes sociais. Muitas pessoas escrevem cada textos destes tamanhos na rede social, desabafando a vida, expondo a vida, mas não é capaz de dobrar o joelho e fazer uma oração ao Senhor. Acha mais fácil ir lá nas redes sociais, escrever um texto de todo tamanho. Acha mais fácil ir nas redes sociais contar o problema da sua própria vida para pessoas que nunca irão poder te ajudar, mas ao contrário disso, vão ver a sua mensagem ali e vão debochar de você, vão se alegrar, talvez porque você está enfrentando uma luta. Mas hoje vamos aprender com Davi. A minha alma, ela encontra descanso somente em Deus, dele vem a minha salvação. Quem aqui crê, diga amém. Vamos fazer como Ana, vamos derramar o nosso coração na presença do Senhor. Jovens que estão aqui hoje, eu não sei o que aflige o seu coração, eu não sei o que aflige a sua alma, mas eu quero dar um conselho para vocês, jovens. Aprendam a entrar dentro do quarto de vocês e a falar com o Pai que ouve vocês em secreto e que também vai recompensar em vocês em secreto. Filhos, aprendam a entrar dentro do quarto. Pega o celularzinho de vocês, coloca um louvor de adoração, fecha a porta dentro do seu quarto, fecha a porta do seu quarto e vai orar e vai derramar o seu coração na presença de Deus. Porque somente em Deus nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Quem toma posse dessa palavra para a sua vida, diga glória a Deus. Coloca a mão aqui e repete comigo. Somente em Deus eu encontrarei descanso para minha alma, pois o Senhor é a minha salvação. Quem pode louvar o Senhor com suas palmas por esta palavra? Louve ao Senhor. Somente em Deus, somente em Deus, somente em Deus nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Aí a Bíblia diz assim, em profeta Isaías, capítulo 40, a partir do verso 29, até os jovens caminharão, cansarão, se fadigarão, tropeçarão e cairão,
Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Receba o refrigério do Senhor sobre a sua vida nesta noite. Receba o renovo do Senhor sobre a sua vida nesta noite, em o nome de Jesus. Porque no Senhor você vai encontrar o verdadeiro descanso para a sua alma. Quem aqui crê nisso, diga glória a Deus. Versículo número 2, está escrito o que, irmãos? Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É Ele a minha defesa, jamais serei abalado. O que o rei Davi aprendeu, irmãos? Só Ele é a minha rocha, só Ele é a minha defesa, jamais serei abalado. Vocês já observaram que a gente busca socorro em tantos lugares nos dias difíceis da nossa vida? A gente vai buscar socorro em tantos os lugares, mas Davi entendeu que somente o Senhor era a rocha da vida dele, e Davi também entendeu que somente o Senhor era a defesa da vida dele, e que se o Senhor estivesse guardando a vida dele, ele jamais seria abalado. Eu já disse uma frase aqui na igreja várias vezes, e eu vou dizer ela novamente. Sabe o que a rainha da Inglaterra declarou uma vez? Ela tinha mais medo de um crente de joelhos dobrados, orando, do que de uma bomba atômica sendo lançada contra o país dela. Rainha da Inglaterra um dia declarou: eu tenho mais medo de um crente de joelho dobrado do que um exército atacando a minha nação. Isso é a rainha de um país dizendo, irmãos. E já observou, irmãos, que a gente busca ajuda e refúgio em tantos lugares, mas não dobramos o nosso joelho para apresentar a nossa família ao Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 cairão à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Quem é a sua defesa? Quem é? É o Senhor, irmãos. Salmos 91, fica aberto na casa de tanta gente, porque acha que a Bíblia é aberta nos Salmos 91 vai proteger a casa e a família deles. Não. Mas esta palavra cheia de poder no seu coração não vai deixar os inimigos alcançar a sua casa e a sua família. Quem aqui entende isso, diga glória a Deus. Imagina uma mãe, um pai, um filho dobrando o joelho pela manhã e dizendo: Deus guarda a minha casa, Deus guarda a minha família, porque está escrito na tua palavra: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Imagine um servo e uma serva de Deus dobrando o joelho de manhã e dizendo: Senhor, está escrito na tua palavra, nenhum mal me sucederá, nenhuma praga chegará até a minha tenda, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos ao meu respeito para me guardar e para me livrar de todo mal. Deus guarda a minha casa e a minha família, porque somente Deus pode ser a defesa da sua casa e da sua família. Somente Deus pode guardar, somente Deus pode proteger a sua casa e a sua família. Somente Deus. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os sentinelas. Em vão será dormir tarde, acordar cedo, porque comer o pão de dores, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então não adianta você ficar desesperado de um lado para o outro, não adianta você ficar tentando resolver as suas coisas com as suas próprias forças. O Senhor é a nossa defesa,
E se é Ele quem defende e guarda a nossa casa e a nossa família, jamais seremos abalados. Quem crê, diga amém. É Deus que guarda a sua casa, quem crê, diga amém. É Deus que guarda a sua família, quem crê, diga amém. É no Senhor que você confia, quem crê, diga amém. Então faça como Davi: eu jamais serei abalado, porque o Senhor é a minha defesa. É Ele que me guarda, é Ele que me protege, é Ele quem me livra. Então, primeiro o salmista Davi, o rei Davi, entendeu a alma dele, ela encontra descanso somente em Deus. Segundo, ele entendeu que somente Deus era a rocha e a salvação e a defesa da vida dele, e que por isso ele jamais seria abalado. Fazer uma pergunta para você: você ora mesmo pela sua casa? Você tem orado pela sua casa? Você tem orado pela sua casa? Ou você tem andado tão desesperado que nem tempo de orar você tem? Ou você está tão preocupado, tão ansioso, tão desnorteado, que você não tem tempo nem para dobrar o seu joelho e abençoar a sua casa? A rainha da Inglaterra disse: eu tenho mais medo de um crente de joelho dobrado do que um exército que se levante contra a minha nação. Certamente esta era uma rainha que conhecia o poder de Deus. Inglaterra foi o berço do avivamento. Provavelmente ela conhecia as histórias de tudo aquilo que Deus havia feito na nação dela, e por isso ela declarou que tinha mais medo de um crente de joelho dobrado do que de um exército que se levantava contra a nação dela. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Eu quero que você preste bastante atenção na frase que eu vou te dizer aqui hoje. Preste bastante atenção nessa frase. O diabo teme muito mais você com seus joelhos dobrados do que todos os seus esforços para mudar alguma coisa na sua casa. O diabo teme muito mais você com seus joelhos dobrados do que todos os seus esforços para mudar alguma coisa dentro da sua casa. E você há de concordar comigo que muitas das vezes a gente tenta até cansar, até desistir e falar: Deus, eu não dou conta mais. Mas não dobramos o nosso joelho. Não caia no desespero. Não caia no desespero. Dobre o seu joelho e fale com Deus: guarde a minha casa, guarde a minha família, guarde os meus filhos, guarde o meu casamento, guarde a minha descendência, porque Ele é a sua defesa. E se Ele é a sua defesa, você jamais será abalado. Quem aqui crê nisso, diga amém. Repete comigo: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Somente com os meus olhos, espera aí, irmãos, nenhum mal me sucederá, nenhuma praga chegará até a minha tenda, porque o Senhor dará ordens aos teus anjos ao meu respeito, a respeito da minha casa, da minha família, para me guardar e para me livrar. Quem aqui crê nisso, diga amém. Repete assim comigo: o meu Deus é que me dá descanso, o meu Deus é a minha defesa, e nele eu jamais serei abalado. Se você pode, louva o Senhor novamente com as suas palmas. Aleluia. Jamais seremos abalados, jamais seremos abalados, porque o Senhor é a nossa defesa. Nós estamos em Salmos. Abra em Salmos capítulo 20, rapidinho. Eu tenho dificuldade de recitar esse versículo, vamos lê-lo. Salmos 20, a partir do versículo 6.
Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouve do seu santo céu e com a força salvadora da sua destra. Repete comigo: meu Deus salva os seus ungidos. Ele ouve a nossa oração dos seus santos céus. Versículo 7: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Ó Senhor, salva o rei, ouça-nos quando clamarmos. Quem é que permanece de pé? Quem confia em carros e cavalos, ou quem confia no Senhor? Quem confia no Senhor, porque Ele é a nossa defesa. Aleluia! Quem pode dar glória a Deus por isso? Diga glória a Deus. Vamos voltar lá em Salmos capítulo 62. Não confia na força do seu braço, não, confia no Senhor. Aleluia. Versículo 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, dele vem a minha esperança. Olha para você ver, irmãos. Ó minha alma, espera somente em... Você tem esperado em quem? Nós esperamos de tantos lugares, esperamos em tantas coisas. Só porque aqui Davi ensinou: espera somente em Deus. Aleluia. Só Ele traz paz, só Ele é a nossa defesa, e nós devemos esperar somente em Deus. Quantas pessoas estavam idolatrando Jair Messias Bolsonaro? Irmãos, quem cuida da sua igreja é Deus, não é Jair Messias Bolsonaro e também não é Lula. Quem cuida da igreja, quem cuida dos seus filhos é Deus. Quantas vezes nós esperamos no prefeito, esperamos no vereador, esperamos no médico, esperamos no advogado, mas aqui Davi está dizendo: espera somente em Deus. Tudo bem, irmãos, o médico é de Deus, o advogado é de Deus, o presidente é de Deus, o vereador, tudo é de Deus, irmãos, são autoridades constituídas por Deus. Mas a Bíblia diz que eu tenho que aprender a esperar somente em Deus. E infelizmente nós depositamos a nossa confiança em tantas coisas. Eu vou contar um testemunho aqui. A irmã Glênia não está aqui, mas o pastor Claudinei pode estar, ele pode contar para ela. Eu nunca mais vou esquecer isso, irmãos. Uma mãe, quando vê um filho doente, fica desesperada. Quem concorda, diga amém. Quer dar remédio. O Natan está lá em casa com as duas pernas travadas, ele não dá conta de andar. Os pastores que vieram aqui, levou eles na academia, Natan e Daniel, e jogou mais de 100 quilos nas pernas dele para fazer exercício. Irmãos, o Natan travou, ele não anda, ele tem que ficar em pé e apoiar a mão assim, ó, e ficar assim, ó. Está lá a minha esposa, cuidando do menino de 22 anos. Ô meu filho, o que você quer? Pega a perninha dele, coloca para lá, pega a outra, coloca para cá. Ô meu filhinho, você quer café? Toma café, quer leite, quer água, quer remédio. Porque uma mãe, quando vê um filho doente, ela fica desesperada. O Gustavo ficou doente. Cadê o Gustavo? Está aí? Está na salinha? Ah, não veio. O Gustavo ficou doente. A irmã Glênia, naturalmente, como mãe desesperada, pegou dipirona e deu para o Gustavo para cair a febre, para melhorar alguma coisa, né, irmãos? Só porque quando ela foi olhar a data da dipirona, a dipirona estava vencida há muito tempo. Aí sabe o que a Glênia foi fazer? Orar para a dipirona não fazer mal.
Por que não orou para a febre abaixar? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Aí depois que deu um remédio vencido para o menino, pensou, bom, agora esse remédio pode intoxicar o Gustavo, pode provocar algum mal. Agora ela foi orar para o remédio não fazer mal para a criança. Porque, irmãos, infelizmente, primeiro a gente deposita a confiança no dinheiro, no médico, no prefeito, no vereador, no presidente da república, e a última coisa que a gente faz é orar e buscar a Deus. Mas aqui Davi está falando, coloca a sua esperança somente em Deus. Ora primeiro, fale com Deus primeiro, clame a Deus primeiro, irmãos. A primeira coisa que um servo e uma serva de Deus precisa fazer nos dias de luta é chorar na presença de Deus, é dobrar o joelho, é clamar, irmãos. Fazer como o apóstolo Paulo diz na carta aos Hebreus: guarde firme a confissão da sua esperança, pois fiel é aquele que te prometeu para cumprir. Então, irmãos, de onde é que você tem esperado o seu milagre? Aprenda com Davi, espera somente em Deus. Os médicos, quem vai usar eles é Deus. Prefeitos, vereadores e deputados, quem vai usar eles é Deus. E para Deus usar os presidentes, prefeitos, governadores, deputados, Deus manda que a igreja ore por eles e abençoe eles. Só porque a igreja não ora, a igreja não abençoa, a igreja só fica esperando, o presidente vai mudar a nossa nação. Não, irmãos, presidente nenhum tem poder de mudar a nação, se não for pela mão poderosa de Deus agindo. Então a igreja precisa começar a aprender a confiar e a esperar no Deus que serve. Mas confiar de verdade, esperar de verdade, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Esperei como, irmãos? Com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim, ele ouviu o meu clamor. Além de esperar, a Bíblia ensina a esperar com paciência. Davi aprendeu isso aqui tudo correndo do seu filho Absalão, durante 4 anos de perseguição. Ele aprendeu que descanso é somente em Deus. Ele aprendeu que a segurança e a defesa da vida dele é somente em Deus. E ele aprendeu que ele devia esperar somente em Deus. A maioria das mães conhece o hino do Diante do Trono. As crianças que estão aqui conhecem, eu amo esse hino, irmãos. Tenho que aprender a esperar. Conhece não, crianças? Não? Coloca para eles ouvir lá, tá? Tenho que aprender a esperar. Tudo na vida tem a hora certa. Basta somente aprender a esperar. Fala para o seu irmão assim: você precisa aprender a esperar em Deus. Aprender a esperar em Deus. E como que é para esperar, irmãos? Com paciência. Pastor, será que é possível esperar? E ainda esperar com paciência? Se você crê que Deus está trabalhando a favor da sua vida, é possível esperar com paciência. Porque nós cremos que Deus está agindo. Nós cremos que Deus está trabalhando, que Ele tem o melhor para a nossa vida. Então, quando nós cremos e confiamos que Deus está trabalhando a favor da nossa vida, é possível esperar com paciência em Deus. Aleluia! Agora vamos para o versículo 8, para a gente poder terminar. Olha o que está escrito, irmãos. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, e derramai perante ele o vosso coração, pois Deus é o vosso refúgio. Repete comigo: confiar no Senhor em todo o tempo. Que hora que é para confiar em Deus?
Somente na hora que está tudo bem? É para confiar em Deus só quando está tudo bem, irmãos? Não, em todo o tempo. Irmãos, quando está tudo bem, você não precisa nem confiar, está tudo tranquilo. Agora o difícil é quando você percebe que o controle de uma situação já saiu do seu controle e não tem mais o que fazer. O difícil é quando você percebe que não tem mais nada que você possa fazer para mudar aquela situação ou reverter aquela situação. E mesmo assim você continuar confiando em Deus. Tem dinheiro, confia. Não tem, confia do mesmo jeito. O casamento está bom? Glória a Deus. Não está, confia em Deus. É uma enfermidade? Confia em Deus. É um problema financeiro? Confia em Deus. É um problema com os filhos? Confia em Deus. Nós devemos confiar no Senhor em todo o tempo, seja nos dias bons ou nos dias maus, porque seria muito bom se a vida fosse feita somente de dias bons. Seria muito bom se a vida fosse somente rosas, mas não é, irmãos. Isso não é a realidade na vida de ninguém. O maior número de suicídio não estão nas favelas. O maior número de suicídio está nas classes mais altas da nossa nação. Sabe qual é a nação que mais comete suicídio no mundo? É Japão, irmãos. Uma das nações mais ricas do mundo. Não pense você que é só a sua casa que tem problema, que é só a sua família que tem problema. Não pense você que é só você que está enfrentando dificuldades. Não, irmãos. A família do rei Davi também enfrentou dificuldades terríveis. Mas Davi aprendeu descanso, repete comigo, descanso, somente em Deus, segurança, defesa, somente em Deus, esperar com paciência, somente em Deus, e confiar em todo o tempo, somente em Deus, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda amamenta, mas Deus jamais se esquecerá dos seus. Políticos roubam e falham, médicos falham, todo ser humano na face da terra falha, mas Deus não. Ele é Deus. Ele tem o controle do céu e da terra em suas mãos. A missionária ama dizer isso aqui. Ele chama as estrelas pelo nome, não se esquece de nenhuma delas. Ele mede a água do mar nas conchas das suas mãos. Ele não se cansa, Ele não fadiga, Ele não dorme. Ele é Deus. E no Senhor você pode confiar em todo o tempo. Hoje é o Dia das Mães. E eu acredito que as mães sejam o maior símbolo de família. A mãe seja o maior símbolo e a maior referência de família. Eu sei que esta palavra ela serve para todos nós que aqui estamos. Mas eu gostaria de deixar essa palavra para as mães de uma forma especial. Está preocupada com o que, mãe? Esposa, com o que você está preocupada? Descansa no Senhor seu Deus. Ele é a sua defesa. Nele você jamais será abalada. No Senhor você pode esperar com paciência, confia. Pode confiar no Senhor seu Deus. Ele tem o controle de tudo. Confia em todo o tempo no Senhor, porque Ele é fiel. Deus é fiel. Qual que é a aflição do seu coração? O que tem te afligido? O que tem tirado a sua paz? Confia no Senhor, espera no Senhor, descansa no Senhor.
Eu gostaria que o ministério de louvor subisse aqui.